Capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Vou ler na revista atualizada. Toda hora eu troco, né? Revista corrigida, revista atualizada, eu boto NVI, né? Para que ajudar, que direcionar. Às vezes tem de uma forma em uma versão, a gente prefere. Esse texto ele fala sobre o grande mandamento. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. Aleluia. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos em nome do Senhor Jesus. Entendemos, Senhor, as nossas limitações. Entendemos, Senhor, as nossas fraquezas. E também entendendo a Tua grandeza e a Tua majestade. Que nessa hora, Senhor, Teu Espírito possa nos falar nessa noite. Que a Tua palavra venha ao nosso coração e nos conduza em vitória para a honra e glória do Teu nome. A Ti oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema dessa noite é um tema imperativo, né? O tema é: não teste, só creia e cresça. Aleluia. Não teste, só creia e cresça. Receba para a sua vida a palavra de Deus. Antes desse momento aqui, que nós acabamos de ler, Jesus teve um diálogo com os saduceus, falando a respeito da ressurreição. Os saduceus como se fosse uma parte dos judeus, né? Vamos dizer, uma seita assim, judaica. Os saduceus, os fariseus, né? E Jesus, antes desse momento aqui, ele estava conversando com os saduceus a respeito da ressurreição. E por que Jesus conversava com os saduceus a respeito da ressurreição? Porque os saduceus, eles não acreditam na ressurreição. Não acreditavam na ressurreição. E Jesus estava ali conversando com eles. E nesse diálogo de Jesus com os saduceus, tratava-se de descendência. Porque eles trouxeram para Jesus um caso. Porque era a prática daquele tempo que, se acontecesse de um homem casar com uma mulher e aquele homem morrer antes delas dar a ele um filho,
o irmão assumia aquela mulher também como esposa após a morte do seu irmão. E tinha a responsabilidade de gerar com aquela mulher filhos. Qual era o objetivo? De fazer com que a descendência daquele irmão não cessasse. Né? Graças a Deus, hoje não é assim, Padre. Em nome de Jesus. Coisa daquele tempo. Né? E aquele diálogo ele foi andando. E os saduceus interrogando Jesus a respeito desse caso. E ali foi morrendo um irmão, foi morrendo outro irmão, cada um ia tomando posse da esposa. E eram 7 irmãos. Tinha um espírito de morte nessa família, né? Misericórdia. E os 7 irmãos, eles morreram. E depois a mulher morreu. E como o assunto era a ressurreição, eles fizeram a pergunta a Jesus: Jesus, e na ressurreição? Essa mulher vai ser mulher de quem? Né? Isso está lá em Marcos 12. Coloca aqui para a gente Marcos 12, 23. Está escrito assim: na ressurreição, versículo 23 de Marcos 12. Quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Aí Jesus, como é aquele que sempre tem a resposta, amém? E além disso, Jesus é o Senhor de resposta perfeita. Aleluia. Confie na resposta do Senhor. Nunca duvide dela. Ela sempre será perfeita. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus? Já viu um puxãozinho da orelha, né? Ó, está me perguntando porque você está lendo pouco a Bíblia. Naquele tempo era lendo pouco a lei, lendo pouco a Torá, né? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer uma brincadeira aqui. Sabe aquele irmão que às vezes dá uns agulhados? Fala: meu Deus, quando esse homem chegar na glória, o que vai ser de mim? Lá na glória ele vai ser como um anjo no céu. Vai estar transformado assim como você vai estar transformado. Amém? Lá na glória aquele irmão vai ser bênção, assim como você vai ser bênção. Amém? Serão como os anjos nos céus. Quando a ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Jesus está falando: vocês estão pensando totalmente diferente do que tem que pensar. Vocês estão meditando de forma totalmente distorcida. Eu não quero saber de quem morreu, eu quero saber daqueles que viverão eternamente. Eu não estou dizendo que no céu vai se casar ou vai estar em casamento. Eu estou dizendo que no céu vocês vão ser como anjos, transformados, novas criaturas em Cristo. Aleluia. Jesus estava ali tratando desse assunto. E os escribas? Os escribas, eles estavam ali observando aquela conversa de Jesus com os saduceus, até chegar esse momento que nós lemos aqui, sobre o grande mandamento, né? E quem eram os escribas? Eu fui procurar para detalhar para você hoje aqui.
Os escribas eram pessoas cuja profissão era escrever. O que o escriba fazia? Escrevia. Hoje está mais fácil, né? Hoje, no computador, se você digitar, o computador escreve para você. Tem lá uma forminha lá, você bota lá, você vai falando e ele vai escrevendo. Até no WhatsApp é assim, né? Você bota lá no WhatsApp, você vai falando no WhatsApp, escreve. Só que ele é meio burro, né? Que às vezes ele erra. Hoje os escribas são diferentes. Mas os escribas eram profissionais, eles escreviam. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais, administrativos, registros históricos, informação comercial e as escrituras. A Bíblia também, os escribas faziam essas escritas. E eles também eram professores da lei. Então os escribas, eles conheciam muito bem a palavra. Entende? Sim ou não? Eles conheciam muito bem a palavra. E o detalhe é que naquele tempo poucas pessoas sabiam ler e escrever. Não era todo mundo que sabia ler e escrever. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Mesmo entre quem sabia, né, eles não tinham tantos recursos, não tinham tanto material para escrever, para ler, não tinham tantos livros. Eram raros, eram caros, né? Poucos tinham a oportunidade de praticar a escrita. Hoje é engraçado, né? A gente quase não escreve à mão. Às vezes, quando a gente vai escrever à mão, a gente estranha. A gente escreve mais no computador, né? Então, poucos tinham a oportunidade de praticar a escrita. Por isso, o escriba, ele era uma pessoa que tinha uma função muito importante na sociedade. Então, os escribas eram pessoas importantes. Por quê? Porque eles sabiam ler, eles sabiam escrever, eles tinham acesso aos recursos, livros, papiros, né? Eles tinham conhecimento para multiplicar, eles eram professores da lei, eram pessoas importantes. E eles viram Jesus respondendo bem o caso lá dos maridos, das esposas, da ressurreição. E por que Jesus respondeu bem, segundo eles, segundo os escribas? Porque Jesus respondeu na palavra, né? Tanto que Jesus disse para ele: você não sabe o que está dito na palavra, né? Lá no céu nós casarão, né? Na palavra. Só que eles se achavam tão prontos, tão preparados, que eles decidiram testar Jesus. Bom, esse Jesus respondeu legal ali, né? O negócio da ressurreição. Mas vamos ver se ele sabe mesmo das coisas. Porque nós somos escribas. Nós sabemos, nós conhecemos a lei. Não é todo mundo que escreve, não, nós escrevemos. Não é todo mundo que lê, não, nós lemos. Não é todo mundo que tem acesso a livros como nós temos acesso a livros. Não é todo mundo que tem a nossa inteligência, o nosso saber, a nossa cultura. Decidiram testar Deus. Aleluia. Que Deus te faça grande. Que Deus te faça sábio. Que Deus te faça próspero. Que Deus te faça abundante em conhecimentos. Mas saiba que sempre haverá um Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Eles decidiram testar o Senhor. E quando eles testam o Senhor responde. O principal dos mandamentos. O interessante, queridos, que o Senhor ele começa a responder com uma declaração que é a que está no versículo 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E muito interessante, sendo Jesus Senhor de todas as coisas, ele cita essa parte antecedendo a sua resposta, que está lá no livro de Deuteronômio. Porque o Novo Testamento estava sendo construído, o Antigo Testamento já existia. Os escribas conheciam o Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá, né? Os 5 livros da Bíblia, para os judeus são livros de Deus. Os demais do Antigo Testamento, para os judeus, são livros históricos.
como eles eram conhecedores da palavra de Deus, Jesus começa respondendo a palavra de Deus, conforme está em Deuteronômio, lá no capítulo 6, a partir do versículo 3. Diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Aí o versículo 4 está aí: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Aleluia. Coisa linda, né? Essa citação aqui, queridos, é muito valorizada pelo povo judeu. Teve um acontecimento agora nesse mês de outubro, com aquele ataque do grupo terrorista em Israel. Primeiro eles atacaram os kibbutz, que são como comunidades no deserto, colocadas ali para produzir, para plantar, né? Por mais que tenha uma certa proteção, que conseguiu invadir essas proteções e matar muitas pessoas. Por ser um lugar de alto risco, muitas das casas têm células de segurança. São quartos onde eles entram e se trancam em momento de risco de vida, para se proteger de ataques terroristas. E teve um acontecimento em que, horas depois do ataque, chegou o exército de Israel em uma casa. E os moradores estavam dentro de uma cápsula dessa de segurança, uma sala de segurança. E eles ouviram alguém falando em hebraico do lado de fora. Só que os terroristas também, em alguns momentos, falam em hebraico, para enganar as pessoas que estão protegidas e convencê-las a abrir as portas e sair. E quando eles saem do quarto de segurança, eles são mortos. E nesse caso, quando chegou o exército, quem estava dentro da célula preocupado, será que é o exército de Israel mesmo? Eles não conseguiam ver, estavam trancados, eles só ouviam. Essa é uma oração muito conhecida, valorizada pelo povo judeu. Alguns usam até isso no momento de minutos finais de vida. É como se fosse uma declaração de: Senhor, estou indo. Aí aquele que estava lá, o pai de família, tia de família, diz assim: olha, preciso de uma confirmação se vocês são do exército de Israel. Vou começar uma oração, isso é tido como uma oração entre os judeus. E se você continuar, nós vamos abrir essa célula de segurança. Aí ele começou. E sem hebraico. Lamento, mas eu não sei hebraico. Aí ele começou lá de dentro: ouve, Israel. Aí o soldado lá de fora continuou: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu achei lindo isso, sabe por quê? Porque o inimigo não consegue declarar isso. O inimigo não consegue declarar. Lembra que eu disse que o terrorista, ele sabe falar hebraico? Lembra? Lembra ou não? Mas por tamanho ódio que eles têm dos judeus, eles não continuariam essa oração. O inimigo da nossa alma é da mesma forma. O inimigo da nossa alma, ele não consegue confessar que Jesus é Senhor e Salvador. Eu achei lindo por isso. Entende isso, Senhor?
Uma pessoa tomada por um inimigo, ela não consegue dizer: Jesus é o Senhor e Salvador. O terrorista, por mais que ele estivesse ali furioso, querendo matar os judeus, estava lá dentro, porque eles têm um ódio mortal, eles querem acabar com a nação de Israel. Por mais que ele quisesse que aquela porta fosse aberta, para eles metralharem todo mundo e matar todo mundo, eles nunca responderiam como o exército de Israel respondeu. Aleluia! Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós que tememos ao Senhor nesse tempo, temos que ter uma voz única, temos que ter uma declaração única, temos que ter uma confissão única, temos que ter uma voz que ecoa nesse mundo anunciando que Jesus é o Senhor e Salvador, e essa voz não pode se calar. E essa voz precisa ser uma voz responsiva. O que é isso? Uma voz de continuidade, como aconteceu naquele caso. Ouve, ó Israel, e lá do outro lado, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E abriu a porta. Saíram emocionados, certamente, se alegrando porque havia chegado uma oportunidade de segurança naquele momento de risco de vida. Existia um tanque de Israel à porta, existiam soldados preparados, bem armados, bem treinados para livrá-los daqueles terroristas. Pessoas que falavam a mesma língua, mas além disso, pessoas que serviam ao mesmo Deus. Bom é estar junto com pessoas assim. Pessoas que falam a tua língua, pessoas que servem ao teu Deus, pessoas que caminham ao teu lado e caminham com um propósito, como o seu propósito também. Esse teste é válido. Esse teste é bom. Aleluia. O escriba reconhece a palavra de Jesus. Versículo 12, versículo 32 do capítulo 12, nós lemos de Marcos, está escrito: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único e não há outro senão Ele. Aleluia. Amém, igreja? O que nós temos declarado nesse tempo? Qual tem sido a nossa voz sendo liberada neste mundo? A nossa voz tem que ser essa. A nossa verdade tem que ser essa. Ele é o único e não há outro senão o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ele continua escrevendo dizendo que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. De que adianta tudo se você não ama a Deus como tem que amar? De que adianta tudo se você não ama o seu próximo como você tem que amar? De que adianta? Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Olha que coisa boa de se ouvir de Jesus. Sim ou não? Esse escriba aqui, por mais que ele se via como um homem preparado, ele era um homem temente. E Jesus disse para ele: olha, está aqui no ombro, né? Não estás longe do reino de Deus. Tu compreendes a palavra, tu compreendes a verdade, tu estás no caminho exato, tu estás seguindo o caminho que eu estou planejando, tu estás sendo guiado pela minha voz. Aleluia. Tu estás sendo conduzido até a minha glória. Aleluia. Tu estás sendo sustentado passo a passo pela minha presença. Glória a Deus. Escute uma coisa: nos tempos atuais, basta-nos crer. Já está provado desde antes da criação do mundo que existe um Senhor, que só Ele é Senhor. Cabe a nós só crer. Marcos capítulo 5, versículo 36. Marcos 5, 36 está escrito: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Essa palavra aqui era Jesus falando com Jairo, chefe da sinagoga. Um homem que também conhecia a lei, sim ou não? Conhecedor da lei. Mas parece que quando você conhece, quando você está juntinho com o Senhor, quando você está clamando a Deus, parece que isso incomoda outras pessoas. Aí, quando Jesus chega, vem os que estavam em torno de Jairo e diz assim: pare de ocupar o mestre, não adianta mais não, tua filha já morreu. Quando você espera do Senhor e crê que Ele é Deus na sua vida, não se incomode com as vozes contrárias que venham. Continue prevalecendo a tua fé. Continue crendo que o Senhor sempre será o Deus de vitória ao teu lado. Jesus não se incomodou com as palavras daqueles homens. Jesus virou para o chefe da sinagoga, quem interessava liberar uma palavra, e disse: não temos, crê somente. Aí Jesus falando: olha, está vendo aí? Eles não querem sua vitória não, só querem tirar a tua fé. Mas olha, fica calmo, não tenha medo, creia, continue crendo, estou aqui, estou na área. Aleluia. Coisa boa quando Jesus disse: estou na área. E não tem se derrubar a pênalti não, porque Jesus ninguém derruba. Amém, queridos? Jesus ninguém derruba. Jesus estava ali. Aleluia. E quando Jesus diz a ele: crê somente, ele faz diferente. Ele não busca testar as qualificações de Jesus para ver se realmente Jesus poderia ajudá-lo. Ele não pediu referência: mas Jesus, qual é a tua autoridade? Né? Você vem de onde? Tem poder para o quê? Diz aí, você pode fazer o quê? Pode curar, libertar, ressuscitar? Deixa eu fazer o checklist. Não. O chefe da sinagoga acatou a palavra de Jesus, não falou nada. Ele só creu, só buscou, só entregou a vida da filha dele na mão de Jesus. Aleluia. Jesus entrou lá naquele quarto, declarou aquela frase: Talita, come, menina, levanta-te. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele momento a menina ressuscitou. Glória a Deus. Cabe aqui uma pergunta: será que havia algum saduceu ali vendo aquilo? Lembra do saduceu? Aquele falava dos 7 maridos, da esposa, que não ressuscitava, que ele não acreditava em ressurreição. Será que estava ali um saduceu para olhar e opa, temos que mudar a nossa mente aqui, porque a ressurreição existe. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né? Como Jesus ressuscitou Lázaro. Aleluia. Mesmo achando que ele estava atrasado, quarta-feira nós falamos aqui, né? Mesmo chegando no 4º dia, aleluia, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Igreja, dedique-se a crer, dedique-se a amar, que Deus tem vitórias para operar na sua vida por meio disso. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar de todo o coração. Amar é uma decisão. Amar é uma atitude. Se você quiser, você vai amar. É uma decisão tua. Mesmo quando você não tem a reciprocidade desse amor. E sabe com quem você aprende isso? Com quem você aprende isso? Com o Pai, com Jesus. Você aprende isso por você caminhar com Ele. Você aprende isso por você se parecer mais com Ele. Sim ou não? Você aprende isso quando você o cultua, quando você presta culto ao Senhor como hoje.
Você aprende isso quando você adora ao Senhor de todo o teu coração, de verdade. Aleluia. Agora vou abrir um parênteses aqui. Deus precisa ser adorado? Se Deus não for adorado por você, Ele vai continuar sendo Deus? Mas Deus é impositivo em te dizer que você tem que adorá-lo. Sim ou não? E por que você tem que adorar? O que Deus quer que você adore? Aleluia. Mas sabe qual um grande motivo de Deus querer que você o adore? É porque quanto mais você o adorar, mais parecido com Ele você vai ficar, mais dele você vai receber, mais presença dele você vai ter, mais glória dele virá sobre a tua vida, mais fogo santo queimará até os lados, aleluia, mais brasa viva arderá no teu coração, aleluia, aleluia, mais terra santa haverá debaixo dos teus pés. Quando você adorar, mais e mais você receberá do Senhor. Ali estava Jesus fazendo um milagre, e amar é uma decisão, amar é uma atitude. Temos que estar cada vez mais apaixonados por Jesus, temos que amar cada vez mais a Jesus, temos que entender que Jesus é o centro da nossa vida. Nada tem que ser mais importante que Jesus em nosso viver. Não podemos abrir mão de Jesus por causa de nada, absolutamente nada. E a hora que Jesus te fala algo, receba a direção dos céus, porque é a vitória de Deus para a sua vida. Recentemente Jesus estava nos alertando sobre coisas, eu, a pastora, de variadas maneiras. E aconteceram algumas situações mundo secular, tal. Surgiram algumas coisas, mas havia uma direção do Senhor. E por causa dessa direção do Senhor, a gente soube o que decidir. E quando nós tomamos essa decisão, eu disse, olha, Deus falou, e se Deus falou, não tem como fazer diferente. Deus alertou, Deus mostrou. Entende isso? Quando você é apaixonado por Jesus, Ele fala contigo. Quando Ele fala contigo, não abra mão desse falar, não abra mão dessa voz, não abra mão desse cuidado, não abra mão desse amor dele que é tão grande por sua vida. Não negocie isso por nada, não troque isso por oportunidade alguma, não troque isso pelas melhores propostas que possam surgir na sua vida. Saiba colocar na balança e dar valor àquilo que tem mais valor real. E nada tem mais valor do que o que Deus fala ao teu coração, do que o agir de Deus na tua vida. Seja uma vida apaixonada por Jesus. Quem ama quer estar próximo o tempo todo. Aleluia. Busque Jesus o tempo todo. Tendo oportunidade, busque presença. Tendo oportunidade, leia a Bíblia. Tendo oportunidade, ore. Tendo oportunidade, louve ao Senhor. Tendo oportunidade, ouça louvores que vão abençoar a tua vida com Deus, vão te acrescentar de Deus. Tendo oportunidade, glorifique. Tendo oportunidade, diga aleluia. Tendo oportunidade, diga glória a Deus. Tendo oportunidade, louvado seja o teu nome, Senhor. Tudo tem fôlego, louve ao Senhor. Quem ama quer estar próximo o tempo todo.
Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus. E a Bíblia te conduz a isso. Quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. 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 Quanto mais você conhece o Senhor, mais você se aproxima de Deus. Aleluia! E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o ama. Quanto mais você conhece, mais você enxerga a perfeição e a grandeza desse Deus. Aleluia! Aí você começa a entender que você não tem que testar. Tem que só que crer e ver aquilo que Ele tem para a sua vida. Palavra de Deus em João 14, versículo 21. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha, que glória. Amém, igreja? Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele e faremos nele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ame a Deus. Quem consegue amar a Deus de todo o coração, cresce. Quem consegue, acho que a mola que está ruim, né? Acho que não foi ninguém puxando. Quem consegue amar a Deus de todo o coração, cresce. Cresce em quê? Em tudo que é necessário para o seu bem. Pastor, amar a Deus como? Diz aqui a palavra: de toda a alma. O que é amar a Deus de toda a alma? E amar com tudo que você está sentindo. Você tem que amar a Deus quando você está triste. Você tem que amar a Deus quando você está feliz. Você tem que amar a Deus quando você está angustiado. Você tem que amar a Deus quando você está sobrecarregado. Você tem que amar a Deus quando você está fraco. Você tem que amar a Deus quando você está forte. Você tem que amar a Deus quando a sua alma está intacta. Você também tem que amar a Deus quando a sua alma está despedaçada. Decida amar. Amar é uma decisão. Decida amar ao Senhor do jeito que você estiver, pois Ele é poderoso para ajeitar tudo. Está triste? Ama o Senhor. Deus vai trazer alegria para a tua vida. Está angustiado? Ame o Senhor. Deus vai trazer resposta de vitória. Está sobrecarregado? Ame o Senhor. Ele é o nosso alívio. Está fraco? Ame o Senhor. Ele é a tua fortaleza. Está despedaçado? Ame o Senhor, porque Ele te junta, Ele te cola, Ele te moe, Ele te faz um vaso novo, Ele traz óleo, Ele forma coisa linda na sua vida, que está despedaçada, mas nele vai ser restaurada. Ame o Senhor. Como, pastor? De todo o teu entendimento. Não precisa testar, não. Creia. Creia. Entenda que Ele é poderoso
Entenda que Ele é único. Entenda que Ele é aquele que faz o impossível. Entenda que Ele promete e cumpre a sua palavra. Entenda que Ele disse, fez, Ele continua dizendo e que continuará fazendo, porque Ele é fiel com a sua palavra. Tem muita gente querendo testar a Deus, querendo compreender como Ele faz e de onde vem a resposta dele, entre outras coisas. E o importante, queridos, é só crer e obedecer. Deixa com Deus, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. E o Senhor continua falando, já vou terminar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo, né? Essa semana, eu e a pastora estávamos conversando com algumas pessoas, e ela, sem saber sobre esse texto que seria usado na mensagem de hoje, ela estava fazendo a menção, não é isso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente estava conversando um pouco sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma maravilha, é bênção, é um caminho de vitória. Amar ao teu próximo como a ti mesmo é um desafio. É um desafio. Abaixo de Deus, quem mais te ama? Hã? Quem mais te ama abaixo de Deus? Será? Eu não estou dizendo que não é isso não, mas estou dizendo no sentido, abaixo de Deus, a pessoa que mais te ama é você mesmo. É lógico que o marido te ama, a esposa te ama, teu pai te ama, muitas pessoas te amam, mas abaixo de Deus não tem pessoa que te ama mais do que você mesmo. Aí o que o Senhor diz? Ama teu próximo como a ti mesmo. E quando Deus fala assim, ama teu próximo como a ti mesmo, Deus fala porque Ele sabe fazer isso. Você tem prova na Bíblia a esse respeito? Sim ou não? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus demonstra isso, sim ou não? Porque o amor próprio diria assim, eu vou entregar meu filho para alguém? Mas Deus, Ele te ama tanto que Ele deu Jesus por sua causa. Sim ou não? Ama teu próximo como a ti mesmo. Em todas as palavras é o seguinte: você cuida da sua vida? Acredito que sim, né? Quando está doente, você ora e toma uma aspirina, que nem existe mais, né? Existe aspirina aí? Existe, né? Você cuida da sua vida? Cuida. Por quê? Porque você se ama. Aí Deus diz, cuide do seu próximo naquilo que eu te direcionar. Sim ou não? Você fica feliz quando o seu próximo é bem sucedido? Sim? Então você o ama. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje, queridos, na nossa sociedade, é alguém ficar feliz com a vitória de outro. Sabe por quê? Porque não ama. Começa logo a pensar assim, tinha que ser eu, não ele. É o que mais tem no mundo. Acontece uma promoção lá no trabalho. Por que ele, não eu? Né?
É o mundo de hoje. Lembra da parábola do samaritano? Do bom samaritano? Sim ou não? Vou te declarar uma coisa baseada nessa parábola. Você pode não ser um sacerdote. Você pode não ser um levita. Mas se você é um samaritano. E quem era o samaritano? Era um povo que não era amado pelos judeus. Sim ou não? Lembra de Jesus lá no poço de Jacó? O que a mulher samaritana falou para Jesus? Como sendo tu judeu, fala comigo que sou uma samaritana. Nem falar com os samaritanos os judeus falaram. Então, você pode não ser um sacerdote, você pode não ser um levita, mas se você é um samaritano, aquele que não era amado pelos judeus, e tem a atitude de um samaritano, você ama. E essa resposta de Jesus aqui na parábola foi dizendo: quem é o meu próximo? O teu próximo é aquele que precisa de ajuda. O teu próximo é aquele que precisa de uma palavra de fé. O teu próximo é aquele que precisa de uma oração de urgência. O teu próximo é aquele que precisa de uma declaração profética. Esse é o teu próximo. Às vezes, onde o mundo se espera, menos se tem. Na parábola do bom samaritano, o mundo se esperava no sacerdote. Não, está para no sacerdote. Olha aqui, fica com Deus. Os caras vão passar lá, vai acolher, né? vai curar a ferida, vai tratar. A Bíblia diz que ele passou de largo, ele abriu espaço, passou de longe. Aí vem o levita. Não, o levita pertence ao tribo de Levi, uma tribo escolhida por Deus para administrar o sacerdócio, para cuidar do tabernáculo e tal. O levita é aquele que carregou lá os tabernáculos no deserto. Os levitas são aqueles que cuidam do momento de adoração. Ele vai entender, ele vai cuidar. O levita passou de lado. Mas quando vem o samaritano, aqueles que ninguém esperava coisa alguma, ele diz: opa, tem alguém que precisa de ajuda. Vou lá, vou orar, vou passar um bálsamo naquela ferida, vou dar ele um lugar de acolhimento, vou colocar ele lá na estalagem, deixá-lo lá, vou assumir o compromisso com o dono. Olha, quando voltar, se tiver alguma coisa a mais aí, te acerta, deixa ele aí até ele ficar bom e ir embora. Talvez você me pergunte assim: mas pastor, o que eu ganho com isso? Você ganha por estar em obediência à palavra. Amar é imperativo. E a palavra diz em Romanos 12, versículo 20: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aleluia. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pastor, o que eu ganho com isso? O mundo está aí todo distorcido, ninguém quer saber de abençoar ninguém, e a Bíblia sempre me levando para a contramão desse mundo. A luta nossa é essa. A gente sempre vai contra a correnteza desse mundo. As pessoas estão no mundo se degladiando, se destruindo, se destroçando. E o que é dito na palavra do Senhor é que eu tenho que amar. E não só isso, mas se o meu inimigo tiver fome, eu tenho que dar ele de comer. Se o meu inimigo tiver sede, eu tenho que dar ele de beber. O que eu ganho com isso? A Bíblia diz: porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Veja isso. Lembra aquele momento em que a Bíblia fala quando as vidas chegarem lá diante do tribunal, o grande tribunal, o trono branco, a entrada do céu, porta de salvação. E o Senhor vai declarar: entrai para o gozo eterno, né? Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Sim ou não? Sim ou não? Porque quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. A todos a quem Jesus se refere, a todos. Amém? Muitos hoje preferem pagar a mesma moeda. Mas olha aí, crente, escuta uma coisa: você é crente. Esquece não. Você é crente. A sua moeda precisa ser diferente. Sim ou não? A sua moeda tem preço de sangue. Sangue derramado na cruz. Aleluia. O sangue que te diz nessa noite: vença o mal com o bem. Ame o seu próximo e cresça. Não teste o Senhor, não é necessário. Só creia e cresça. Cresça debaixo da vontade do Pai. Cresça no conhecimento de Deus. Cresça na vitória que Deus tem preparado para a sua vida. Sempre na presença do Senhor. Amém? A gente vai sentar, feche seus olhos, nós vamos orar. Depois nós vamos dar uma oportunidade. Encerrar aqui da oportunidade. Feche seus olhos. Pai amado, esta é a tua palavra. Senhor, e quantas vezes a palavra nos confronta, nos direciona num caminho que a gente não sabia enxergar, de uma maneira que a gente não entendia ser necessária. Mas quando esclarecidos, nós começamos a entender que além de necessário, é bênção para nós. É brasa viva sobre a nossa cabeça. Aleluia. Quando nós fazemos o que o Senhor diz, brasas vivas se amontoam sobre a nossa cabeça. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor quer, até mesmo não querendo nós, mas fazendo porque o Senhor quer, brasas vivas se amontoam sobre a nossa cabeça. Aleluia. Nos ensine, Senhor, a adquirir brasas vivas. Nos ensine, Senhor, a agir debaixo da tua vontade. Nos ensine assim, Senhor, a crer na tua palavra, a amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos ensine, Senhor, que isso vale mais do que holocaustos e sacrifícios. Nos mostre, meu Deus, o resultado dessa vida, porque essa vida que o Senhor direciona na palavra é vida para sermos abençoados através dela. Continua, Senhor, nos fortalecendo a cada dia, para que possamos ser crentes fiéis a Ti, para que possamos aprender a ser aqueles que Deus quer que sejamos, para que nós possamos de verdade, Senhor, mostrar nesse mundo uma face que não é nossa,
mas que atua. Para que quando as pessoas olharem para nós, elas não enxerguem simplesmente o nós, mas que eles enxerguem Jesus em nós. Assim como a sua palavra nos diz nessa noite também, que nós somos aquele onde o Senhor faz habitação. Sejamos estes que têm a oportunidade de ser habitação do Senhor. E são essas algumas condições. Amar a Deus em todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Quando estiver sede, dá a ele de beber. Porque amontoarás assim brasa viva sobre a tua cabeça. Aleluia. O que Deus tem para você supera em muito tudo que você tem para os outros. O que você faz para os outros é muito pouco comparado àquilo que Deus está e continuará fazendo por você. O que você mostra aos outros ainda não é nada comparado a tudo aquilo que o Senhor tem te mostrado, a toda a forma que Ele tem se revelado à sua vida, a todos os meios que Ele tem usado para te abençoar. Aleluia. Somente creia e cresça. Receba do Senhor cada vez mais. Receba da sua graça cada vez mais. Receba do seu amor cada vez mais. Serra, meu Deus, a vitória de cada vida aqui nessa noite. E continua, meu Deus, ministrando esse coração do teu Santo Espírito. Que eles possam ver verdadeiramente o teu poder atuando em favor das suas vidas. Seja, Senhor, sobre eles. Que eles possam amar de todo o coração. Que eles possam amar de todo entendimento, de toda a força. Que eles possam servir a Ti, Senhor, muito além de holocaustos e sacrifícios, mas que eles possam servir ao Senhor com a vida inteira, com a vida verdadeira, com a entrega total, com a vida derramada diante do único Senhor. Que eles possam ser o povo de Deus nesse tempo, que declaram: o Senhor é o único Deus, o único Senhor da minha vida, o Deus da minha salvação. Nós oramos, Pai, e clamamos pela bênção do Senhor sobre essas vidas, e assim fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Pode encerrar aí, gente, em nome de Jesus.